Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então sua divina vontade. Vem, ó divina vontade. Nesta ação estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu vou ler o trecho do Livro do Céu, do volume 4, trecho 71. Trecho 71. Dia 30 de junho de 1901. Sinais para saber se a alma possui a graça. Encontrando-me em meu estado habitual, por pouco tempo meu docíssimo Jesus fez-se ver todo fundido em mim e me disse: Minha filha, queres saber quais são os sinais para conhecer se a alma possui minha graça? E eu, a Heloísa diz, né? Senhor, como lhe agrade a tua santíssima bondade. Então ele prosseguiu. O primeiro sinal para ver se a alma possui a minha graça é que tudo o que possa ouvir ou ver no exterior que pertence a Deus, no interior sente uma doçura, uma suavidade toda divina, não comparável a nenhuma coisa humana e terrena. Vou ler de novo porque eu não entendi nada. O primeiro sinal para ver se a alma possui a minha graça é que tudo o que possa ouvir ou ver no exterior, tudo que a alma possa ouvir ou ver no exterior, no mundo, né? Que pertence a Deus. Ah, entendi. Ele quer dizer assim, que tudo que a alma ouve e vê no mundo, que é obra de Deus, sente no interior uma doçura, uma suavidade toda divina, não comparável a nenhuma coisa humana e terrena. É um sentimento que a pessoa que está na graça, ela sente quando ela vê ou ouve alguma coisa que pertence a Deus. Aí ele vai dar o exemplo aqui. Acontece como a uma mãe, que mesmo ao respirar, a voz conhece ao parto de suas vísceras na pessoa de um filho e se alegra de alegria. É a mãe, né, que reconhece o filho. Então é como a gente que, quando está na graça de Deus, se alegra ao ver as coisas de Deus, porque é parte da gente, né? Eu estou entendendo assim. Que a gente sente essa alegria, essa doçura no interior da gente, quando a gente ouve ou vê coisas do exterior do mundo, né? Que são pertencentes a Deus, porque fazem parte da gente, assim como o filho é parte da mãe, né? Essa comparação que ele está fazendo aqui, eu entendi assim. Aí ele continua. Ou como duas íntimas amigas que, conversando, manifestam reciprocamente os mesmos sentimentos, inclinações, alegrias, aflições, e encontrando esculpidas uma na outra suas mesmas coisas,
sentem prazer, gozo e tomam-se tanto amor que não sabem separar-se. Aqui, então, essa comparação que ele está fazendo, eu entendi assim, que a gente sente como parte, quando a gente está no estado de graça, ele está falando para a Luísa que possui a alma que possui a graça de Deus, né? Quando a gente vê as coisas que Deus criou, a gente sente um amor tão grande e aquele sentimento que faz parte disso, né? Dessa criação de Deus. Tem esse reconhecimento, né? De que faz parte dessa criação toda grandiosa de Deus, sente essa felicidade, esse amor e sente como se tivesse os mesmos sentimentos da criação, né? O sol, a lua, o céu, as coisas todas criadas por Deus. Eu tô entendendo nessa dimensão, assim, né? Que é recíproco o amor entre as coisas criadas e a criatura que está na graça de Deus. Aí ele continua. Assim, a graça interior que reside na alma, ao ver exteriormente o parto de suas próprias entranhas, ou seja, ao encontrar-se naquelas mesmas coisas que formam a sua essência, acoplam-se e faz sentir na alma tal alegria e doçura que não se sabe expressar. Vou ler de novo. Assim, a graça interior que reside na alma, ao ver exteriormente o parto de suas próprias entranhas, ou seja, ao encontrar-se naquelas mesmas coisas, nas coisas criadas, né, por Deus, no mundo, as coisas criadas por Deus, que formam a sua essência, acoplam-se e faz-se sentir na alma tal alegria e doçura que não se sabe expressar. É o reconhecimento, eu acho, né, de que tudo foi criado por Deus, para nossa felicidade, para nossa alegria, né? Deus fala no livro do céu que as coisas foram criadas para nós, né? As coisas do mundo foram criadas para nós, para nossa felicidade. E a gente tem que saber gozar disso, né? Usar disso com sabedoria, né? E eu acredito que ele está dizendo assim, né? Porque quando a alma está na graça de Deus, ela tem esse reconhecimento de que tudo foi criado por Ele e sente essa felicidade exterior que não sabe explicar, porque nem todo mundo tem esse reconhecimento, né? Inclusive, sobre isso, eu estava vendo até no jornal, estava passando, tem passado muito sobre o universo, né? A curiosidade do ser humano em relação ao universo é muito grande. Então, assim, só porque a ciência, ela questiona as coisas e não sabe reconhecer, não tem o reconhecimento de que tudo foi criado por Deus, né? Então, eles ficam investigando as coisas. Então, agora eu vi hoje de manhã no jornal falando de um telescópio gigante, não sei se é esse nome, um telescópio gigante, né? Que consegue ver o universo todo, além das estrelas até que já não existem mais, né? Anos-luz, né? Consegue fotografar o universo. Ele foi enviado ontem, parece, para o espaço, porque o ser humano quer descobrir como que foi, quer voltar, quer que esse aparelho consiga ver, voltar anos-luz para lá no Big Bang, que eles falam que foi o Big Bang que nasceu tudo, né? Da onde que foi criado o universo. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, me deu até uma dor no coração, gente, porque do ser humano não conseguir reconhecer que tudo foi criado por Deus, que o mistério é tão grande, o universo é tão grande e tão complexo. Eu falo as formas, né, as estrelas, as coisas são tão complexas no seu tipo de coisa, né? E falar, o ser humano ter coragem de falar e de tentar provar a teoria do Big Bang, no sentido de que tudo foi criado com uma única explosão, foi sendo formadas as coisas,
é, é muito assim, de dar dor no coração mesmo, de falta de reconhecimento de que as coisas foram criadas por Deus. E é o sinal cla claro, né, de que não acreditam mesmo em Deus. E uma série que a Globo estava passando esses dias, estava falando a respeito dos dinossauros, né? Que eles conseguiram comprovar a existência de fósseis com pele de dinossauro, e estão tentando provar aí aquela chuva de meteoros, né, que teve, estudando essa parte e tal. E aí estava até interessante o início da série. Aí me veio a repórter e fala assim, que, que é sobre a evolução das espécies, né? Que aí teve a chuva de meteoros, na teoria deles, matou os dinossauros, e aí sobrou lá os micro-organismos que foram se desenvolvendo, e sobrou só alguns animais que se enterraram, né, na terra, fizeram buracos bem fundos, enterraram na terra e sobreviveram. Eles querem que a gente acredite, que o ser humano acredite que a gente veio dessa evolução dessas espécies lá, desses ratinhos que ficaram lá no... É uma coisa tão surreal que assim, quem acredita em Deus e sabe a verdade, fica assim achando ridículo, ridículo. Então, assim, eu senti a dor de Jesus ao ouvir essas coisas, sabe? Porque é muito. O ateísmo está tomando conta do mundo. E ninguém acredita mais, consegue olhar o sol, as coisas todas. Eu sou apaixonada pelo céu, já falei isso aqui várias vezes. Sou apaixonada pelo céu, pelas árvores, pelas plantinhas, pelas coisas lindas que tem. Você olhar uma coisa tão complexa que é um animal, uma planta, e falar que isso veio de uma evolução, de uma. É muito ridículo, sabe? Assim, é ofender a Deus no mais alto grau, assim, é uma ofensa muito grande. Então a gente entende porque também que, que o ser humano está num abismo imenso, né? Então esse trecho está falando assim muito do reconhecimento da, da criação, eu acredito, assim, eu estou interpretando por esse lado, né? Deixa eu continuar a ler, que tem um finalzinho aqui. O segundo sinal é que o falar da alma que possui a graça é pacífico e tem virtude de lançar nos outros a paz, tanto que as mesmas coisas ditas por quem não possui a graça não produzem nenhuma impressão e nenhuma paz, enquanto que ditas por quem possui a graça operam maravilhosamente e restituem a paz às almas. De fato, né? Foi falado até numa aula passada da Escola da Divina Vontade que é fácil mesmo de se reconhecer quem, quem é de Deus, né? Quem tá com a graça de Deus, porque no falar da pessoa você reconhece, né, as verdades que ela tá falando ali e te traz aquela paz, né? Agora, quando não é muito diferente, né? Te traz uma perturbação, uma dúvida a respeito do que a pessoa está falando ali, e é muito nítido mesmo essa diferença, assim, no falar, né? Nas coisas que a pessoa fala, do jeito, né? Essa virtude dessa pessoa pacífica, né? Que Jesus está falando aqui. É um falar pacífico que ele está falando aqui. Tipo assim, a mesma coisa pode ser falada de várias formas, né? Então você não tenta impor. O que é o falar pacífico que eu entendo, né? A pessoa que ela fala com aquela tranquilidade, daquela segurança que você tem, de saber que o que você está falando é verdade, as verdades de Deus. E você não tenta impor, né, a pessoa, obrigar a pessoa a entender aquilo que você está falando, né? Você fala com amor, né? Com, com amor mesmo. Esse pacífico vem do amor que você quer dar para aquela outra pessoa no falar, nas coisas que você está falando. E sem guerra, né? Porque tem muitas pessoas que vêm falar as coisas com você
e ela já tem aquele tom assim ai, como que eu posso dizer? De agressividade, né? Então, em tudo que a pessoa fala, ela fala com aquele jeito agressivo no falar, né? E não te traz mais insegurança do que paz. Então, a pessoa que está na graça de Deus, como ele está falando no trecho aqui, ela é pacífica, né? Tem a virtude de lançar a paz no que você está falando, né? Então, é isso que a gente tem que distinguir também de tudo que a gente ouve e na internet aí, nas coisas. E eu até num ponto aqui que veio na minha mente um dia que a Aline deu um conselho pra gente, que nossa formadora, né? Não fiquem vendo coisas na internet que muito aleatórias, assim, porque tem muito lixo, né? Muito lixo, muitas pessoas que estão falando até em nome de Deus, que é muita enganação, né? Muita mentira, né? Então, não vai trazer nada de bom pra gente. Vou terminar de ler, falta um pedacinho aqui. Além disso, minha filha, a graça despoja a alma de tudo, e da humanidade faz um véu para estar coberta, de modo que, quebrado este véu, se encontra o paraíso na alma de quem a possui. Além disso, minha filha, a graça despoja a alma de tudo. Ela só tem o que é de Deus, né? Não tem nada do humano, né? E da humanidade dela faz um véu para estar coberta. Ela usa da humanidade, do ser humano dela, para estar coberta, de modo que, quebrado este véu, se encontra o paraíso na alma de quem a possui, de quem possui a graça, né? Então, não é maravilha se nessa alma se encontra a verdadeira humildade, obediência e demais virtudes, porque dela não fica outra coisa que um simples véu, e vê com clareza que dentro dela está toda a graça. A humanidade não é nada, né? É apenas uma coisa, ele está falando aqui, eu entendi assim, que a nossa humanidade passa a ser apenas uma capa, né? Uma coisa que cobre a nossa alma, que a alma é cheia de graça, da graça de Deus, humilde, obediente, e a nossa humanidade, o nosso corpo, passa a ser um simples véu que cobre a nossa alma cheia de graça. Tirado esse véu, se vê com clareza que dentro dela está toda a graça que obra e que lhe tem em ordem todas as virtudes e faz estar em contínua atitude para Deus. Não usa a humanidade para mais nada, né? É como foi falado num outro trecho do livro do céu também. Usar a nossa parte inferior, que é a nossa humanidade, o nosso corpo, para elevar a graça da nossa alma, né? Então, esse corpo nosso ser usado apenas como uma, um instrumento que Deus precisa para a gente se movimentar na terra, para a gente fazer as nossas obras. Eu estou entendendo assim, que, que esse é apenas um véu que cobre a nossa alma, que quando se descobre esse véu, se vê que dentro da alma, que está na graça, ela tem todas essas virtudes, todas ordenadas, em contínua atitude, prontas, né? Em contínua atitude significa isso. Prontas para servir a Deus. Nossa, que trecho maravilhoso, né, gente? A gente pode tirar muito ensinamento aqui de como viver na graça de Deus, né? E tomando para si, né, esse modo pacífico, né, de falar, porque a gente aprendendo como Deus quer que a gente seja, a gente tomar para si essas verdades, tomar posse, né? Fala, eu creio que eu vou ser assim, eu quero. E Deus vai transformando a nossa alma. Amém, Fiat.